Olá, nesta segunda parte da conversa com Céu Mateus, especialista em Economia da Saúde, falámos sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde. Falámos sobre os vários problemas que de certeza já apanharam na televisão, nos jornais, nas redes sociais, a sobrecarga nas urgências, as faltas de camas para internamento, a falta de médicos de família. E falámos também sobre outras tendências mais de fundo para que a Céu chame a atenção e que é preciso não perder de vista porque tem um grande impacto nos problemas que o nosso sistema de saúde tem tido, tal como outros países desenvolvidos. Por exemplo, o impacto do chamado Dr. Google, ou atualmente poderíamos dizer o Dr. ChatGPT, na nossa relação com a procura de cuidados de saúde. Falámos também sobre dúvidas relativamente ao funcionamento do SNS, algumas das quais vocês provavelmente já tiveram. Por exemplo, um tema muito politizado hoje em dia, a questão da imigração. Em que medida é que os imigrantes têm direito a utilizar o SNS ou não? Se têm curiosidade, esperem até ao fim do episódio. E perguntei também à Céu, se ela fosse Ministra da Saúde, que medidas é que ela tomaria para melhorar o nosso Serviço Nacional de Saúde? De novo, esperem até ao final, porque a resposta também é interessante. Espero que gostem. Este foi um duplo episódio que foi quase uma aula sobre políticas de saúde e sobre a saúde em Portugal. Relembro que voltamos a este tema daqui a 2 semanas com um episódio duplo em que nos vamos focar mais especificamente no estado do SNS e como resolver os problemas do SNS com Fernando Leal da Costa e Alexandre Lourenço, 2 pessoas com experiência direta da gestão da saúde em Portugal. Até lá. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Eu queria falar agora Agora sim, do Serviço Nacional de Saúde. E deixa-me pegar uma coisa que tu disseste na primeira parte, a propósito dos números que nós tínhamos a falar, dos tais 40% da percentagem dos gastos que saem do nosso bolso e dos 50% que são prestados por entidades privadas, e tu disseste qualquer coisa do género, estou a parafrasear, isso não reflete apenas problemas do SNS, reflete tudo aquilo que tu falaste, né? E agora vou inverter a coisa e perguntar-te, então, em que medida é que isso reflete também problemas do SNS, não é? Ou seja, na tua opinião, isto é um tema de que se tem falado imenso nos últimos anos, quais são os problemas atuais do SNS? Ou se quiseres até dar uma resposta mais matizada, o que é que tem evoluído mal e é preciso resolver? Ou então já eram problemas que vinham de trás e não foram resolvidos? E já agora, se quiseres dar também aspectos que tenham evoluído bem, que às vezes são menos falados, não é? No Serviço Nacional de Saúde. Pois, o Serviço Nacional de Saúde, de um modo geral, quando está nas notícias, é sempre por maus motivos, não é? Sempre por problemas. Portanto, embora nós depois também saibamos, por investigação que é feita, que quando as pessoas utilizam, gostam, pronto, e grande parte do feedback não é sempre positivo, como tudo, não é? Mas é maioritariamente positivo e as pessoas de facto reconhecem o valor de existir um Serviço Nacional de Saúde. Portanto, uma das coisas que nós temos boas é ter no âmbito do Serviço Nacional de Saúde uma rede nacional de cuidados de saúde primários. Por exemplo, a Irlanda não tem cuidados de saúde primários organizados. Cuidados de saúde primários são os centros de saúde? Os centros de saúde, os USCFs, que agora estão dentro das ULS. Portanto, Unidades de Saúde Local. Unidades de Saúde Local. Há quem lhe chama as caixas, não é? A sério? As pessoas bastante mais velhas. Portanto, nós termos isso a nível nacional, que não existia sempre, não é? Não existiu sempre, é muito bom. Portanto, e foi um ganho grande. Outra coisa que nós também temos e que faz parte da rede do sistema de saúde, não do Serviço Nacional, mas do sistema de saúde, são as farmácias, que em muitos sítios são o único ponto de presença, não é, de um profissional de saúde, porque os farmacêuticos são profissionais de saúde, que existem em aldeias, não é? Pronto. É verdade. E nós muitas vezes esquecemos disso, mas é muito importante, principalmente para aquelas populações.
E depois temos também muitos hospitais no âmbito... E as farmácias, desculpa interromper, têm um papel grande na vacinação, por exemplo. Agora, sim, mais recentemente tem tido um papel grande na vacinação e muitas vezes, quer dizer, o farmacêutico tem competências para prescrever medicamentos para prescrever, para sugerir. Sim. Não, porque os farmacêuticos não prescrevem. Ainda ontem me aconteceu com a minha filha, por exemplo. Sim, mas eles não prescrevem, sugerem, não é? Portanto, aconselham. A medicamentos não sujeitos a receita fazem médica. Um diagnóstico simples. Sim, mas têm essas competências. Portanto, não estão a fazer nada que não estejam habilitados para fazer. Estão habilitados para o fazer e podem-no fazer. Portanto, e o serviço, mesmo às vezes quando se telefona para o SNS 24, diz vá à sua farmácia, perguntam se o farmacêutico não tem indicação para ir para o hospital. Portanto, nós não devemos, embora os farmacêuticos e as farmácias não estejam dentro do Serviço Nacional de Saúde, fazem parte do Sistema Nacional de Saúde. Isso é um ponto importante. É uma decisão importante. Da capilaridade do nosso Sistema Nacional de Saúde. Explica já agora o que é que está dentro do Sistema Nacional de Saúde para além do Serviço Nacional de Saúde. Para além do Serviço Nacional de Saúde estão todos os prestadores privados que prestam cuidados de saúde em Portugal, portanto, que estão legitimados para o fazer. Portanto, estão todos os hospitais privados, estão todas as clínicas de meios complementares de diagnóstica e terapêutica, todos os laboratórios de análises clínicas, portanto, tudo aquilo que não é Serviço Nacional de Saúde, tudo aquilo que não é SNS, que não é tutelado pelo Ministério da Saúde, depois faz parte daquilo que é o Sistema Nacional de Saúde, portanto, onde também estão as farmácias. Mas, portanto, voltando ao Serviço Nacional de Saúde, portanto, temos os hospitais, temos os centros de saúde, e a quantidade de especialidades e de conhecimento e de inovação e tecnologia que nós temos dentro do sistema a todos os níveis, dentro do Serviço Nacional de Saúde a todos os níveis, é uma coisa espetacular. Não é? Portanto, nós só olhamos de facto para o que funciona mal, e há muita coisa a funcionar mal, mas aquilo que nós conseguimos fazer vindos praticamente do zero, nós não nos podemos esquecer que, por exemplo, grande parte dos hospitais de Lisboa começaram ainda em conventos, não é? Portanto, há muitos hospitais que já foram construídos neste século, não é? Não neste século, mas no século XX. Pronto, e a mesma coisa acontece no resto do país. Portanto, houve um grande investimento em infraestruturas. Portanto, isso tudo são coisas positivas. Uma das coisas que eu acho que tem corrido menos bem... Desculpa, antes de dizer isso, já agora deixa-me só interromper-te. Outro aspecto que o nosso sistema de saúde qualifica bem é nas hospitalizações evitáveis, que é um caso interessante. Eu não sei exatamente qual é a explicação para isto, mas em várias doenças, asma, diabetes, falência cardíaca, nós estamos melhor do que a média europeia ou seja, hospitalizamos menos em vão, no fundo. Sim, hospitalizamos mais adequadamente. Isso Exato. tem a ver, por exemplo, com aquilo que eu estava há bocado a dizer quando disse que não existia uma rede de cuidados de saúde primários organizada na Irlanda. Tem a ver com isso. O facto de termos cuidados de saúde primários e das pessoas poderem seguir. Permite despistar esses casos. Não é despistar, é ter essas situações estabilizadas e monitorizadas. Okay? Sem precisar de hospitalizar a pessoa. Sem precisar de hospitalizar a pessoa. Porque aquilo que acontece é assim, a pessoa é hospitalizada com coma diabético quando aquilo está completamente descontrolado. Portanto, um doente que seja seguido no âmbito dos cuidados de saúde primários, eventualmente, uma pessoa com diabetes não precisa só de ser seguida nos cuidados de saúde primários, eventualmente também precisará de consultas de especialidade. Mas não precisa de consultas de especialidade com regularidade. Não é? Com regularidade vai ao seu médico de família que faz, portanto, o ajustamento da prescrição, se for caso disso, do especialista, e que manda para o especialista se houver ali alguma coisa que precise de ser vista. Pronto. Portanto, quando as situações crónicas são bem acompanhadas no âmbito dos cuidados de saúde primários, portanto, nós não precisamos de hospitalizar porque, de um modo geral, não se descontrolam. Okay? Também acontece, infelizmente, mas muito menos, e portanto nós aí conseguimos ter um indicador melhor nas hospitalizações evitáveis, pronto, porque aquilo que se espera é que nos dias de hoje, não é, um doente com uma doença crónica que seja proficiente na monitorização da sua doença, não a deixe descontrolar, não precisa ser hospitalizado. Ou seja, tem muito a ver com os centros de saúde, não é? Tem muito a ver com os centros de saúde e com os médicos de medicina geral e familiar, que de facto são uma peça fundamental em todo o sistema. Portanto, não é só para lhes apontarmos o dedo, não é? Dizer que os concursos ficam vazios e que há falta de médicos. Portanto, há falta, mas eles, quando estão presentes, fazem um trabalho que é muito, muito importante. Boa. Ias falar dos
Das coisas mais menos boas, estavas tu a Das dizer coisas menos eufemisticamente. boas, pois, as coisas menos boas. Eu acho que há uma coisa menos boa que nós temos adotado muito recentemente, que é a necessidade de telefonar antes de ir a qualquer urgência no hospital, por exemplo. O SNS 24. O SNS. Não, a questão não é o SNS 24, portanto, é terem-se transformado praticamente todas as urgências em Portugal em urgências referenciadas. Portanto, eu não conheço nenhum outro país do mundo com o qual nós gostemos de nos comparar, onde a pessoa, antes de se dirigir ao hospital ou ao centro de saúde, tenha que fazer uma chamada para um call center, independentemente dos profissionais que estão nesse call center para fazerem a triagem dos doentes. Portanto, isto acaba... Mas nós temos de fazer... Quer dizer, o que acontece se fores a uma urgência sem ligar para o SNS 24? Por um lado, cobram-te a taxa moderadora, que, portanto, só as pessoas que são referenciadas pelo SNS 24 é que estão isentas. Pronto, isso é um incentivo, sim. Pois, é uma penalização, portanto, não telefona, paga. E nos centros de saúde podem-se mesmo recusar a centros de saúde, onde se recusam a atender as pessoas que vão sem ser referenciadas ou que não telefonaram antes. Portanto, eu sei que tu és contra isto? Estou contra isto porque isto é uma barreira ao acesso aos cuidados de saúde, quer dizer, porque de facto não é de espantar então que exista uma redução no número de urgências, porque nós criámos uma barreira às urgências. Portanto, a questão, portanto, mesmo a questão das urgências referenciadas para a obstetrícia, que é uma coisa que estava a ser experimentada em alguns sítios e agora, pronto, segundo as notícias que eu vi hoje, vai ser alargado ao país inteiro. Quer dizer, a grávida, antes de ir para o hospital, tem que telefonar, não é? Para saber para onde é que vai. Quer dizer, parece-me que a última coisa que uma mulher a parir, ou à beira de parir, precisa é de telefonar, seja para onde for, não é? E ter que estar ali a gerir mais aquele processo. E, portanto, isso pode, de facto, levar a que exista uma orientação da procura de cuidados mais para o privado em determinadas áreas, porque a pessoa não quer estar em determinadas circunstâncias, não é? A ter que estar a telefonar para saber o que é que lhe vai acontecer ou para onde é que pode ir. Portanto, eu acho que isso é uma barreira desnecessária e que é uma barreira altamente penalizadora em determinadas situações, porque o SNS 24, ou se ligantes salvidas, portanto, aquilo tem portanto, depois o programa tem vários nomes, pode ter algoritmos bastante longos em que pessoas com mais idade ou pessoas com têm dificuldade em navegar, ou pessoas com incapacidades ou com problemas cognitivos também têm mais dificuldade em poder ter acesso. Portanto, isso depois levanta outros obstáculos no processo de acesso a cuidados de saúde. Estou a falar de cuidados de saúde necessários. Sim. Atenção. Então, mas diz-me o seguinte, ou seja, eu percebo essa objeção porque esta espécie de triagem prévia, que, no fundo, o teu ponto é que retira aqui um direito e ainda por cima é iníqua em relação a algumas pessoas. Agora, a verdade é, há aqui um problema, não é? Como é que tu o resolverias? Não é? Porque Portugal é dos países europeus com mais sobrecarga das urgências. Não é? Aliás, o gráfico é impressionante. Quer dizer, há 2 países que estão acima de todos os outros, somos nós e a Espanha. Portanto, há aqui um problema. Como é que se resolve sem ser assim? Não é? Eu entendo as tuas objeções, mas também entendo a ideia do SNS 24 ou de outro sistema de triagem. Não é? As pessoas, se vão ao hospital, é porque de alguma forma elas acham que precisam ir ao hospital. Portanto, não é que estejam a ir ao hospital não estando doentes ou não pensando que estão doentes. Sim, eu estou a perceber o que é que... Não, desculpa, só para dar o número. Eu não sei de onde é que vens, por acaso não sei de onde é que isto vem. Tu deves saber, mas os números indicam que 2 em cada 5 episódios de idas às urgências depois acabam por ser categorizados como não urgentes. Sim, tem a ver com o algoritmo da triagem de Manchester. Que certo, aquelas corzinhas, não é? Sim, as corzinhas, pronto, que depois também, pronto, isso poderia dar toda uma outra... Também é estética em relação a... Não, uma outra discussão sobre, quer dizer, que grupos é que se adequa ou não a triagem de Manchester e se é o único processo de triagem que nós temos para as urgências e porque é que ficámos com esse e porque é que continuamos. Pronto, uma série de... Mas se quiseres falar sobre isso. Não, a questão é... há 2 grupos que vão sempre desembocar, ou de um modo geral vão sempre parar às urgências, que são os grupos das crianças, não é? Portanto, uma criança que está com febre há 2 ou 3 dias, que a febre não baixa,
a pessoa telefona ao terceiro dia, portanto, tens filhas pequenas, portanto, assim, vá ao hospital. E o outro grupo é das pessoas de idade, a partir dos 70, 75 anos de idade, a pessoa está ali com determinada coisa. Não há nenhum médico que lhe faça a triagem ao telefone, vá ao hospital, pronto, não se sabe. Pronto. Isto os médicos dizem, não é? Que a partir de determinada idade a pessoa, de facto... Pois, na dúvida, vá ao hospital. E, portanto, muitas vezes são estas decisões também que as famílias estão... A questão é perceber porque é que os centros de saúde, não é? E nós sabemos que há havendo falta de médicos nos centros de saúde, não é? Porque é que não dão resposta a determinadas situações? Portanto, porque grande parte portanto, porque a procura das urgências, eu sei que nós temos em Portugal um número elevadíssimo, mas não é. Portanto, Espanha também acontece. A Inglaterra também acontece, as pessoas também esperam 10, 12 horas nas urgências dos hospitais, quando lá conseguem chegar. Inglaterra, quer dizer, o Reino Unido está fora deste gráfico por ser... Exato, cometeu a inconveniência de ser da União Europeia. É uma pena que até gostaria para aparecer bem em alguns indicadores, ali com a ajuda dos nossos amigos ingleses. Exato. E aquilo que acontece é que há uma questão que quando nós pensamos os serviços de saúde e a organização dos serviços de saúde, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde, não temos em consideração, que é o pacote de resposta que é dado ao doente quando vai à urgência. Não é? A pessoa, quando vai à urgência, há pessoas que preferem ir à urgência, por dizer assim, é verdade que eu espero 4 ou 5 horas ou 10, mas eu sou visto por um especialista e fazem-me os exames todos que preciso. E muitas vezes aquilo que acontece é muito que... comum ouvir isso, sim. As pessoas vão ao centro de saúde, se conseguirem, se tiverem médico de família, porque nós depois também sabemos que há muitas pessoas que não têm médico de família, portanto, e há zonas que estão depauperadas de profissionais de saúde. Não é só as zonas onde não há médicos de família, onde as vagas a concurso ficam todas por preencher. Sabemos também que há centros de saúde onde os médicos estão praticamente todos reformados, onde já estão a trabalhar para além da idade da reforma, com autorizações especiais. Quer dizer, há aqui uma série de problemas de gestão de recursos humanos e que a pessoa podendo ter um médico ou um sítio onde possa ir, não é? Se depois, em algumas situações, pudesse fazer meios complementares, provavelmente a pessoa preferia ir ao centro. Não todas, porque há uma percepção daquilo que é a qualidade dos cuidados prestados nos hospitais que não se compara com aquilo que é a percepção da qualidade dos cuidados prestados nos centros de saúde. Porque os hospitais têm mais máquinas. Certo, exato. E a tecnologia tem um papel muito importante, não é? Naquilo que nós pensamos que é a qualidade do serviço. Pronto, é impossível dizer que um hospital não é tecnologicamente mais avançado que um centro de saúde. Portanto, nós sabemos que os centros de saúde não têm capacidade para fazer meios complementares de diagnóstico e terapêutica. E, portanto, muitas vezes o que é que acontece? A pessoa vai ao centro de saúde e depois, se tem meios complementares, tem que marcar e ir a outro sítio, depois tem que ir fazer as coisas no outro dia, tem que faltar outro dia ao trabalho. Portanto, há uma série de fatores, não é? Enquanto se vai ao hospital, e muitas vezes não são situações urgentes, porque às vezes a pessoa tem aquelas queixas há vários dias, ou meses, ou semanas. Naquele dia deu-lhe jeito, ou lembrou-se, isto não passa há não sei quantos meses, deixa-me lá ir ao hospital resolver esta situação. Isto não há aqui uma fórmula mágica. Portanto, obviamente que nós, tendo implementado esta barreira no acesso, não é? Portanto, com o telefonema, conseguimos reduzir o número de urgências, não é? Portanto, os números saíram já esta semana. Conseguimos. Sim, houve uma redução. Portanto, os números saíram agora há pouco tempo, não? E, portanto, há essa informação. A questão é se isso é uma mudança sustentada ou não, não é? Porque ainda só temos um ano de evidência, portanto, vamos ver como é que isto se passa daqui para a frente. Pronto, e se há depois outras trocas, portanto, em termos de setores, ou algum impacto em termos da mortalidade. Portanto, embora tivesse que ser assim uma coisa tremenda, não é? Para ser muito óbvio em termos de resultados em saúde. E descendo o nível aqui na causalidade, o que é que está por trás destes problemas nas urgências? Eu não conheço os números da evolução, mas tenho a ideia que eles não foram sempre tão graves, não é? Isto tem que ver com a falta de profissionais de saúde, a procura às urgências, os entupimentos das urgências, não é? Ou seja, o que é que mudou aqui? Foi a oferta ou foi a procura? Ou seja, foram os
Na verdade, nós não temos menos médicos e enfermeiros, até temos mais. Não, não é? até temos mais. Eu não trabalho num hospital, nunca trabalhei num hospital. Felizmente sou saudável o suficiente para não ter que recorrer nem diretamente, nem por causa de nenhum familiar com regularidade às urgências. Eu penso que serão fatores dos dois lados, embora aquilo que nós ouçamos também não seja igual em todo o país. Pois, exato. Sim, isto é um fenómeno muito do Há alguns hospitais... Lisboa e Tejo, não é? E Val do Tejo. Pronto, sim. É precisamente a região onde há mais falta de médicos de medicina geral e familiar, portanto, onde as vagas que vão ao concurso ficam por preencher. Pronto, porque depois aí há outros fatores que levam a que os médicos não se fixem nesta região. Portanto, no Norte isso não acontece. Portanto, não há de ter só a ver nem só com o lado da procura, nem só com o lado da oferta, há de ter a ver com algumas questões da organização das instituições e também há de ter a ver, portanto, esta questão da falta de médicos de família nos centros de saúde e de pessoas sem médico atribuído, também obviamente que há de ter um impacto nessa procura de cuidados de saúde. As pessoas depois vão ao hospital, pronto, depois se não conseguem ir ao centro de saúde, vão ao hospital. Mas o que é interessante é que o número de médicos tem aumentado. Tem aumentado. Aliás, aumentou 40%, quase 40% desde 2010, basicamente. E o número de enfermeiros, 31%. Portanto, se os médicos e enfermeiros aumentaram, é certo que há aqui este desequilíbrio geográfico, não é? Mas quer dizer, mesmo em Lisboa não terão aumentado? Eles podem ter aumentado, mas não aumentaram no Serviço Nacional de Saúde. Não, isto é no Serviço Nacional de Saúde. No Serviço Nacional de Saúde. Pois, pelos vistos não, e quer dizer, pelos vistos o aumento não tem funcionado. Quer dizer, criar aqui um puzzle, não é? Quer dizer, aumentou... Não, pode ter aumentado nos hospitais. Nós podemos estar a aumentar os profissionais nos hospitais, não é? Portanto, ter recrutado para especialidades... Exato, e não medicina geral. E não medicina geral e familiar, porque aquilo que nós sabemos, portanto, eu não tenho aqui outros números, mas aquilo que nós sabemos das notícias que aparecem há bastante tempo, não é? Que as vagas que aparecem a concurso para medicina geral e familiar na região de Lisboa e Val do Tejo não são preenchidas. Sim. E que há falta de médicos de família na região de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, esse aumento de profissionais não está a ocorrer nestes sítios. Portanto, eles estão a ser distribuídos, mas... Por outros sítios dentro da região, mas não nos cuidados de saúde primários. Sim, pode haver mais médicos em geral, mas não só há uma heterogeneidade geográfica, como muitos estão a ir para especialidades que não é MGF, não é? Pois, que não é MGF. Pois, porque isso é outra questão que muitas vezes nós não temos em consideração quando pensamos as questões da saúde e as questões dos recursos humanos, e que se aplica a várias profissões, mas também se aplica à medicina. Nós tendemos a ver o médico, não é? É sempre o médico, mas há muitas especialidades. E há hoje especialidades que não existiam há 10 anos. E daqui a 5 anos vão existir especialidades que não existem hoje. Portanto, não nos basta substituir um médico que sai com um médico. Não. Nós precisamos de mais, porque aquilo que vão ser as necessidades futuras são necessidades diferentes daquelas que nós temos hoje. As pessoas continuam a ser pessoas. Continuamos a ter o mesmo esqueleto com os mesmos órgãos. Mas o nosso conhecimento sobre o corpo humano e sobre os mecanismos da saúde e da doença vai evoluir. Aquilo que é a forma de nós abordarmos e tratarmos a saúde e a doença também vai evoluir, e nós vamos precisar de especialidades que hoje não sabemos que vamos precisar. E, portanto, nós temos que ter um bocadinho, não é, de folga no sistema para podermos ter especialistas a ser formados nessas áreas. Porque isto acontece sempre, não é? Portanto, nós não damos conta ou damos menos conta quando estamos a acompanhar estes processos, mas se nós formos ver aquilo que era o número de especialidades, se calhar olhando para aquilo que eram os colégios na ordem dos médicos, os colégios da especialidade, em 1970, e olhar para aquilo que é hoje provavelmente haverá muito mais do que aqueles que existiam, porque a medicina, não é, também se tem modificado e nós precisamos de médicos com competências em áreas que não tinham, porque hoje também temos conhecimento em áreas onde não tínhamos há muitos anos.
Mas quer dizer, esse é um bom ponto, não é? Mas no que toca aos médicos de medicina geral familiar, não é? Há realmente uma... Quer dizer, eu vou fazer uma pergunta que é um bocado simplista, mas olhando para isto é sobretudo um problema de falta de profissionais ou um problema de organização do sistema? Ou outro problema que não é que tem que ver, por exemplo, com falta de camas, por exemplo, que é outra questão de que se fala também, não é? Há várias coisas, há várias camadas nessa pergunta. Uma coisa que nós também temos que compreender é que, conforme as competências das pessoas para se tratarem vão aumentando, os casos que chegam ao médico, portanto, e aqui o médico como ponto de contato com o serviço de saúde, são cada vez mais agudos. Portanto, os doentes que precisam de ser tratados são cada vez mais doentes. Porque as pessoas, como o nível médio de instrução tem aumentado, okay, as pessoas também são capazes de tratar a sua saúde mais, não é? Portanto, também são capazes de tomar conta de si próprios. Portanto, mas isso devia ser bom e desentupir os hospitais, não é? E desentope em determinadas situações. Mas aquilo que acontece é que também muitas vezes as pessoas preocupam-se com sintomas com que não se preocupam. Portanto, também pensam que os sintomas são mais graves do que aquilo que eram. Não é? Portanto, a questão da constipação, se a pessoa vai ter uma broncopneumonia ou não. Na maior parte das vezes, uma constipação, a pessoa não terá uma broncopneumonia. Mas a pessoa, hoje em dia, muitas vezes, vai ao Dr. Google e começa a ler, não é? O que é que pode ter ou o que é que pode não ter. Portanto, em caso de dúvida, telefona para o SNS 24, tenta ir à urgência do hospital ou ao médico de família, seja lá onde for. E, portanto, aquilo que acontece é que também há muita informação. A educação, por um lado, ajuda-nos a tomar conta de nós e a ter mais comportamentos saudáveis, ok? Em média. Por outro lado, também nos predispõe mais a procurar cuidados de saúde. Aquilo que falámos há pouco. Porque não tem só a ver com a questão do rendimento, tem a ver com a questão da pessoa pensar que pode ser mais grave do que aquilo que é. Sim. Okay? O Dr. Google, não é? Como dizias, não é? É o efeito do Dr. Google. Não é? E a pessoa quer ir ao médico porque quer ouvir a opinião do especialista. Sim. Pronto. E, portanto, há aqui estes dois efeitos. Porque hoje em dia, portanto, e volto um bocado a uma coisa que já disse, nós estamos muito habituados em muitas dimensões da nossa vida a procurar informação e a tomar decisões com base na informação que encontramos. E fazemos o mesmo em relação à nossa saúde. Mas também estamos muito habituados em pedir a opinião a especialistas e a consultar especialistas para os mais variados efeitos. Portanto, as pessoas vão ao ginásio e têm um PT, as pessoas fazem várias formações ou vários cursos e têm um treinador disto ou um treinador daquilo. E têm... Portanto, há várias situações da nossa vida onde há um tutor, um coach, um mentor, onde há alguém, não é, a quem nós reconhecemos experiência e competência para conversar connosco sobre aquela área. E a mesma coisa nos acontece quando estamos doentes ou quando não nos sentimos bem. Pronto, porque, de facto, há uma questão da simetria de informação que acontece em contexto de saúde e de doença, não é, em relação aos médicos, que nós nunca conseguimos eliminar. Os médicos vão ter sempre muito mais informação do que nós sobre a nossa saúde e as nossas doenças do que nós. Portanto, a única situação em que isso às vezes é ultrapassado é no caso das doenças crónicas, não é? Em que a pessoa convive com a sua doença tanto tempo que a pessoa sabe melhor o que é que precisa às vezes do que o próprio médico que a segue. Mas isto são exceções, não é? Portanto, e aquilo que a pessoa quer é nunca ter nenhuma doença crónica que a torne especialista na sua doença. Pronto. Mas, portanto, há esta necessidade e aqui é outra vez a questão das máquinas não poderem substituir o contacto humano. A pessoa pode pesquisar um bocado, pode ler umas coisas, vai até um determinado ponto, mas depois ali há uma parte em que já não precisa. Portanto, a pessoa não se pode prescrever um meio complementar de diagnóstico, não é? A pessoa não se pode prescrever um medicamento. E, portanto, se quer uma coisa um bocadinho mais evoluída, com mais tecnologia, tem que ir ao médico, tem que falar com alguém. Portanto, há essa necessidade de procurar os cuidados de saúde. E tu achas que tem estado a aumentar por causa disso também, é isso? Isso é uma teoria interessante. Eu acho que isso... Acho que contribui para aumentar. Nós conseguimos hoje tratar em ambulatório e em casa situações que não tratávamos há 20 anos, ok? Portanto, temos o hospital em casa, temos cirurgias de ambulatório que não fazíamos há 20 anos, portanto, temos muita coisa que conseguimos fazer
fora do hospital que não conseguimos fazer há 20 anos atrás. Isso, ou fora do hospital ou com admissão em alta no mesmo dia. Isso é um aspecto extremamente positivo. Pronto. Portanto, isto faz com que as camas que são necessárias sejam camas para cuidados mais agudos, para pessoas mais doentes, que são aquelas depois que precisam de ser internadas. Portanto, a tua questão tinha começado pela questão de se tínhamos ou não, por exemplo, camas que chegassem. E, portanto, nós... É um tema que se fala muito, não é? É um tema que se fala muito. Por um lado, nós, durante a década de 90, conseguimos reduzir muitas demoras médias de internamento nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Pronto, tínhamos demoras médias de internamento bastante elevadas, depois conseguimos descer bastante devido a sistemas de classificação de doentes, a monitorização, portanto, uma série de medidas de organização. Portanto, aquilo foi descendo e com alguns incentivos ou penalizações financeiras. Pronto. Mas aquilo, a partir de determinado momento, nós temos ali outra vez a lei dos rendimentos marginais decrescentes a funcionar. Aquilo já não, portanto, nós já temos os doentes que conseguimos tratar fora do hospital, nós já os estamos a tratar fora do hospital, já não conseguimos muito mais, não é? Portanto, a partir de determinado momento, aquilo torna-se... É muito, muito difícil fazer baixar as demoras médias e continuar a reduzir o número de camas à velocidade que estávamos a reduzir antes. Sim, okay? mas continuamos acima a ter menos camas do que a média europeia e estadias mais longas do que a média europeia. Salvo erro. Pois, portanto, que é um paradoxo, não é? Sim. Portanto, isso também não é, pronto, porque nós temos uma distribuição muito assimétrica de hospitais no território nacional, não é? Portanto, nós temos, pronto, eu sei que os hospitais agora estão organizados em ULIS, mas para as pessoas mais antigas e que ainda se organizam mais por cidades, portanto, nós temos 5 hospitais no Alentejo, temos Porto Alegre, Elvas, Évora, Beja e o Hospital do Litoral Alentejano. Não é? E depois, no Algarve, há 3 hospitais, edifícios físicos, não é? Que é Faro, Lagos e Portimão. Portanto, e depois nós temos, não sei, mais 30 e tal hospitais, portanto, e com mais edifícios físicos no resto do país. Portanto, a distribuição geográfica dos hospitais em Portugal é muito, muito desigual. Pronto, eu sei que nós também temos populações diferentes, mas temos tempos de acesso muito longos no Alentejo, obviamente, não é? Porque temos uma grande dispersão de hospitais. Portanto, e, obviamente, depois também em determinadas situações torna-se difícil reter as populações porque não há, por exemplo, acesso facilitado. Não é facilitado acesso aos cuidados de saúde quando é necessário. Pronto, e em algumas regiões, portanto, isso de facto depois vê-se que é de outra maneira. Coimbra e Porto têm muito mais... quando nós olhamos para o mapa em termos de distância em tempo, não é? Coimbra e Porto é muito mais fácil quem mora nessas zonas chegar rapidamente ao hospital do que quem mora no resto do país. Mas nós temos tido um crescimento muito grande de camas no privado. Portanto, nós, repare, se os hospitais privados continuam a crescer, é porque têm negócio, não é? E, portanto... Mas faltam camas no público. Mas a questão é se faltam camas no público, ou seja, quando nós dizemos que o nosso número médio de camas está abaixo da média europeia, não é? É porque nos faltam camas no público ou porque faltam camas no país? Porque não é a mesma coisa. Claro. Sim. Não é? Portanto, a questão aqui é perceber se nós estamos a deixar de prestar cuidados necessários à população que não consegue, ou se estamos a empurrar população dos cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde para os serviços privados ou não. Mas estas camas incluem os privados, certo? Ou não? Eu penso que não. É só do SNS? É só do SNS. Porque a questão de reporte do... Camas hospitalares. Pois é. Sim. As camas hospitalares e a questão do reporte não é... Quer dizer, aquilo que são as exigências de reporte de dados não são exatamente as mesmas para o setor público e para o setor privado. E, portanto, de modo geral, essas estatísticas são só feitas com o setor público, pelo menos os dados portugueses. Penso que estás a olhar para dados da OCDE, não sei. Sim. Mas geralmente é isso que acontece e, portanto, são só as estatísticas dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Ok. O que se costuma dizer em relação às camas é que nós temos, porventura, menos camas do que precisaríamos, mas também, é verdade, também há países que têm muito menos camas do que nós, a Holanda e a Suécia, salvo erro, e depois há números que indicam que as pessoas permanecem internadas durante mais tempo do que deviam. Cá.
Ou seja, que poderíamos fazer um uso melhor destas camas que não são tantas assim, mas também não são tão poucas assim. Pois, quer dizer, isso mais uma vez, o panorama não será idêntico a nível nacional. Portanto, há hospitais onde isso provavelmente acontece, há outros hospitais onde isso não acontece tanto e não acontece o mesmo em todos os serviços. Porque há uma distinção que muitas vezes talvez as pessoas não tenham ideia, que é a distinção entre aquilo que são as especialidades cirúrgicas e as especialidades médicas. Do modo geral, as especialidades cirúrgicas, as pessoas, portanto, são atividades, são internamentos mais programáveis, não são sempre programados, mas são mais programáveis, portanto, tirando os casos de acidentes e emergências, e consegue-se, se é um internamento programado, consegue-se fazer com a devida antecedência os meios complementares de diagnóstica e terapêutica antes, e, portanto, a pessoa entra, é operada, fica o tempo necessário e é mandada para casa. Naquilo que são as especialidades médicas, de um modo geral, não são tão programáveis e muitas vezes o doente é internado para fazer diagnóstico em muitas circunstâncias. Portanto, precisa de fazer mais exames. É quando não sabe bem, uma pessoa tem dores nas costas. Certo. E pode vir das urgências, não é? Sim, certo. E tem dores nas costas e aquilo, pronto, não se sabe o que é. Portanto, pronto, pode ser. Eu não sou médica, portanto estou aqui a inventar, passar a dizer um grande disparate. Não, eu sinto que em relação às especialidades médicas e cirúrgicas, sim, em relação ao caso clínico pode ser assim um grande disparate. E então, a pessoa precisa estar mais tempo. Portanto, de um modo geral, nós sabemos que a demora média em especialidades médicas é mais longa que a demora média em especialidades cirúrgicas. Portanto, eu não estou a falar aqui dos casos de acidentes politraumatizados, portanto, isso, unidades de cuidados intensivos, isso está tudo fora destas comparações. Eu, quando comecei a minha carreira, há muitos anos, comecei por trabalhar num instituto que hoje já não existe, que é o Instituto de Gestão Informática e Financeira da Saúde, que deu depois lugar à CSS, e aquilo que eu fazia era a estatística de todos os dados do internamento. Uma das coisas que eu fazia, portanto, era a estatística de todos os dados do internamento dos doentes nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu fiz isso durante 5 anos. Nessa altura tinha uma perspectiva bastante boa daquilo que eram os detalhes dos dados dos hospitais. Portanto, e aprendi muitas das coisas que eu ainda hoje sei. Aprendi nessa altura. Portanto, trabalhava com muitos médicos que codificavam os dados, com os quais discutíamos os dados, com os quais elaborávamos os orçamentos dos hospitais. Portanto, um modelo inovador de financiamento dos hospitais com base nos grupos diagnósticos homogéneos. Portanto, eu tive em todo esse processo. Portanto, eu aprendi muito nessa altura sobre alguma da informação que nós podíamos obter com os dados que são recolhidos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde e que ainda hoje são recolhidos e o potencial que essa informação nos dá. E, portanto, era quando eu olhava para esses números, portanto, os números hoje continuam a existir, eu é que já não olho para eles da mesma maneira, já não trabalho com eles todos os dias, portanto, era muito nítida, não é? Essa diferença entre a demora média das especialidades cirúrgicas e a demora média das especialidades médicas. Isso continua a acontecer. Aquilo que nós temos, portanto, e que voltando um bocadinho atrás, e há disparidade geográfica que nós temos na localização dos serviços, se nós temos menos serviços em algumas regiões do país, as pessoas têm mais dificuldade em fazer os exames complementares antes das cirurgias. Portanto, aquilo que acontece é que muitas vezes as pessoas são internadas e fazem o eletrocardiograma que é preciso para a cirurgia ou a consulta de anestesia ou não sei o quê, já depois de estarem internadas, não é? E, portanto, isto acresce aos tempos médios de internamento, mas a pessoa não precisa estar internada para fazer aquilo que podia ser tudo feito em ambulatório. Eu lembro-me, isto acontecia em alguns hospitais, há muitos anos, hoje de certeza que já não acontece, os doentes eram internados, há muitos anos há 30 anos, ok? Há muitos anos. Os doentes eram internados à sexta-feira para marcar a cama, não é? Depois iam passar o fim de semana à casa e voltavam à segunda-feira para ser operados. E, portanto, mas aquele doente, ele não tinha alta. Claro, continuava a contar. Não é? E, portanto, às vezes, pronto, eu sei que agora um dos assuntos que aparece, ou um dos temas que é muito referido nestas demoras médias prolongadas são os casos sociais. Era disso que eu ia falar. Não são só prolongadas de internamento. De internamento. Sim. Não são só os casos sociais que contribuem para estas demoras. Mas o que é que são os casos sociais? É que eu não sei o que são os casos sociais. Quem nos está a ouvir provavelmente também não. Os casos sociais são qualquer pessoa
que tem alta médica, mas que não pode ir para casa e não tem outro sítio para pôr. Ok. Não tem ninguém para ir buscar. Não, a pessoa até pode ter alguém que para ir buscar, mas a pessoa não pode ir. A casa onde a pessoa mora não tem condições para a receber, por exemplo, não é? Ou a pessoa mora sozinha e não pode estar sozinha, não é? Precisa de alguém que lhe dê a medicação ou que a ajude nas atividades da vida diária, ou tomar banho, ou fazer as refeições, seja o que for. Portanto, há alguma coisa naquela pessoa, não é? E nas circunstâncias de vida daquela pessoa em que aquela pessoa não pode voltar para a casa que habita. Portanto, que os casos sociais não são todos sem abrigo. Não, eu entendo, claro. Sim, mas eu só queria deixar isso. Sim. Isso, claro, portanto, nem são tudo casos de pessoas em lares. Portanto, são pessoas que não podem voltar para o sítio onde estavam antes. A pessoa vive num prédio sem elevador e não pode subir. E não pode subir as escadas. Portanto, seja o que for. Portanto, as pessoas têm que ir para um outro sítio onde precisam de uns cuidados intermédios. Ok? Portanto, ou a Rede Nacional de Cuidados Continuados não tem um lugar para essa pessoa, ou esse não será o melhor local para essa pessoa, ou está tudo cheio. Portanto, seja o que for, aquela pessoa tem alta do hospital, portanto, não precisa de estar naquela enfermaria ou ocupar aquela cama, mas não tem para onde ir e, portanto, fica no hospital. Quer dizer, não são só estas pessoas, embora sejam estas pessoas que agora estão permanentemente nas notícias, não é? Ou com muita frequência nas notícias, não são só estas pessoas que estão a contribuir para ocupar camas que são necessárias, não é? Portanto, isto é uma parte do problema. Portanto, nós temos uma rede nacional de cuidados continuados que dá a resposta que dá. Podia ser maior? Podia, mas também já vivemos muitos anos sem rede nacional de cuidados continuados. Também tínhamos casos sociais e pronto, também fomos resolvendo. Pois, não, quer dizer, na verdade fomos resolvendo, enfim, há parte destes problemas que não são de agora, não é? Não é que muitos destes problemas, portanto, alguns têm-se agudizado, não é? Ou, pronto, as pessoas também agora estão mais reivindicativas não no sentido negativo, não, mas mais conscientes. Sim, claro, é isso. Tem que haver respostas, não é? Portanto, e essas respostas não existem. Porque nós temos realmente uma rede de cuidados continuados abaixo dos outros países, mas provavelmente sempre tivemos. A nossa rede de cuidados continuados é muito recente. Pois é isso. Ou seja, antes nem tínhamos. Antes nem tínhamos. A nossa rede de cuidados continuados tem menos de 20 anos. Pois. Não é? Portanto, antes disso nós não tínhamos rigorosamente nada, nem qualquer tipo de resposta para estas situações. Portanto, a rede de cuidados continuados também não existe só em regime de residencial, portanto, de estadia numa unidade, não é? Também existe cuidados continuados ao domicílio, existem equipas móveis, mas há um problema que eu gostava aqui de referir, que é o valor que a sociedade atribui ao trabalho das cuidadoras é muito baixo. Portanto, eu aqui digo cuidadoras de propósito, porque a maior parte das pessoas que são cuidadoras e que trabalham na Rede Nacional de Cuidados Continuados ou nas equipas domiciliárias de apoio, etc., são mulheres. E muitas vezes aquilo que acontece em Portugal e nos outros países são mulheres com vínculos de trabalho bastante precários e bastante mal pagas. Portanto, isto depois torna muito difícil, não é? Nós conseguimos recrutar pessoas. Está muito no setor informal. No setor, exato, dá uma parte no setor informal, mas o setor informal não consegue dar resposta, não é? Pronto, porque as pessoas também têm muitas vezes rendimentos limitados, portanto, ou não têm família que possa ficar desempregada para tomar conta delas. Portanto, há aqui várias circunstâncias e, portanto, há aqui uma série de problemas. E este problema tem a ver com o facto de nós continuarmos, enquanto sociedades, a achar que o cuidar é uma tarefa das mulheres e continuarmos a desvalorizar o trabalho feito por mulheres. Portanto, isto é muito importante nós termos isto em consideração. E não nos esquecermos disto quando estamos a pensar no desenho dos cuidados do futuro, porque este problema vai aumentar. Com o envelhecimento da população. Com o envelhecimento da população, com o facto de termos forças de trabalho mais feminizadas, não é? E continuarmos a desvalorizar o trabalho das mulheres. Portanto, isto não é estar a dizer mal dos homens, é só estar, de facto, a dar conta daquilo que é a disparidade de rendimento entre homens e mulheres para profissões idênticas, pronto, e nota-se em todas as áreas e principalmente na área do cuidar, que é uma área muito deixada às mulheres, não é que os homens não a possam fazer, podem-na fazer, mas encontram empregos melhor remunerados noutras áreas. A tua crítica é ao facto desses trabalhos muitas vezes não serem sequer remunerados ou ao facto de eles serem mal pagos?
Por um lado... Quer dizer, porque eu pergunto isto porque há um lado... Não, sim. Percebes o que eu quero dizer? Percebo. Pronto, por um lado, às vezes é por se achar que deve ser a família a fazê-lo, portanto, e não serem remunerados todos. É isso, era o que eu queria chegar. Este é um fato. Embora nós tenhamos em Portugal o regime do cuidador, não é? Portanto, não podemos esperar que o cuidador informal pague as contas a cuidar, não é? A pessoa continua a precisar de dinheiro e tem que estar. A pessoa, o familiar ou o cuidador, que nem sempre é um familiar que está a fazer isso, portanto, está-se a substituir a um profissional que o possa fazer. Portanto, embora essa pessoa possa não receber tanto como um profissional, tem que receber algum dinheiro porque continua a ter que viver, não é? Pronto. E depois, quando essas profissões, quando as cuidadoras são pagas, muitas vezes nós temos sempre a falar de pessoas que estão a receber o salário mínimo e muitas vezes sem contratos de trabalho a longo prazo. Nós encontramos, por exemplo, se tu fores a lares ou a residências assistidas, pronto, que lhes queiras chamar, vês que há muitas imigrantes a trabalhar lá, portanto têm competências, não são pessoas que não tenham competências para aquilo que estão a fazer, mas é quem está neste momento a ser recrutado, quem se está a conseguir recrutar para fazer esse trabalho, portanto, e depois, pronto, mas que é sempre tratado como um imigrante. Portanto, e aqui a questão é exatamente igual àquilo que se passa em Inglaterra. A Inglaterra tem exatamente o mesmo problema. Portanto, eu dou o exemplo de Inglaterra não para nos consolar, mas porque é outra realidade que eu conheço bastante bem e que vou acompanhando, e tem exatamente o mesmo problema. Portanto, são principalmente mulheres imigrantes que estão a trabalhar nas nursing homes, com cuidados de trabalho precários, a trabalhar por turnos, pronto, e portanto aquilo cria imensos problemas, porque depois também há falta de mão de obra, mas pronto, nunca há uma disponibilidade para pagar aquele trabalho por mais dinheiro. Mas se há falta de mão de obra, devia fazer subir os salários. Não é? Mas voltamos aqui ao facto de nós continuarmos a identificar o cuidar como uma profissão das mulheres e a desvalorizar aquilo que é o trabalho das mulheres. Portanto, isto é uma coisa... Não sei se concordo contigo. Não é que eu discordo dessa premissa, mas... É verdade. Sempre que há escassez, tem que se pagar mais. Devia ser. Independentemente dos preconceitos que se tenha. Devia ser, mas não acontece. Mas toda a investigação que tu possas ler e tudo aquilo que tu possas ler sobre o que se passa sobre o setor das cuidadoras, portanto, eu sei que também há cuidadoras, mas das cuidadoras e de profissionais, portanto, e aqui pessoas que são recrutadas para fazer esse trabalho, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, seja na Europa, o panorama é idêntico. Portanto, são, de um modo geral, imigrantes, tratadas como imigrantes, e os salários não aumentam. Portanto, é como se não houvesse uma disponibilidade a pagar da sociedade mais do que aquilo que está a pagar. E o que é que acontece? Há imigrantes, ou seja, nós não estamos a falar sempre do mesmo nível de remuneração absoluta em todos os países, ok? Portanto, não, é evidente. Pronto, sim. Não. Mas isto para te dizer o quê? Portanto, como Inglaterra tem estado a perder algumas imigrantes que faziam isto porque estão a ir para o Canadá. Onde ganham mais. Mas continuam a ser imigrantes, claro, e a ganhar menos. E em termos relativos ganham menos. Ganham menos no Canadá. Ou podem ir para os Estados Unidos, mas continuam a ganhar menos do que nos outros países. Portanto, qual é que tem sido? Portanto, porquê é que estas imigrantes têm fugido de Inglaterra? Por causa da questão dos vistos. Não é? Portanto, os ingleses têm estado a ter medidas bastante restritivas à imigração. Tem limiares, portanto, que tem que haver um determinado rendimento médio, porque a rede de cuidados continuados em Inglaterra é muito maior do que aquilo que nós temos em Portugal. Portanto, há uma necessidade em número absoluto muito maior do que aquilo que nós temos, não é? E não conseguem preencher as vagas. Portanto, há um problema real e os salários não aumentam, porque há sempre outras imigrantes mais pobres, não é? Que vêm de outros sítios mais pobres, que podem vir, portanto, ilegais, não é? Para fazer aqueles serviços. Ok. Então não falta gente, né? Acaba por vir. Ok, entendo. Bom, este é um tema tão grande que nós ficávamos aqui mais não sei quantas horas, mas eu estava a pensar que pergunta é que eu devia fazer agora para tentar tirar o máximo partido do tempo que nos resta. E se calhar faz sentido fazer-te uma pergunta sobre as soluções, não é? Que obviamente não vais... Não dá para dar uma resposta exaustiva, não é? Mas tendo em conta tudo o que nós fomos falando aqui, não é? As urgências, os problemas nas urgências, as listas de espera para as consultas, as listas de espera para as operações, a falta de médicos de medicina geral familiar, esta questão dos internamentos,
até questões de que não falámos, esta aqui toca na questão da economia, do próprio financiamento e dos orçamentos, porque embora os gastos do Estado em saúde tenham aumentado bastante nos últimos anos, muitos deles não estão no orçamento original, não é? Portanto, os hospitais não conseguem planear. Ou seja, tendo em conta estes problemas todos, que soluções é que tu, Céu Mateus, se mandasses, né, implementavas? Ou seja, o que é que tu achas, 2, 3, 4 prioridades que tu achas que permitiriam mitigar estes problemas, seja problemas que são dos últimos anos e que não existiam antes, sejam problemas, e se calhar até são a maioria deles, que na verdade já vem atrás, não é? Okay. Bom, eu espero nunca estar numa posição de decisão. Não vejo porque não. Tenho-me sempre escapado. É importante nós termos em consideração a infraestrutura humana, as pessoas que estão nos lugares e que trabalham lá todos os dias. Uma das coisas que tem acontecido em Portugal, não só, mas muito desde a Troika, tem sido uma grande luta pela redução do número de funcionários públicos, por exemplo. Pronto, por motivos vários, não vamos estar agora aqui a discutir esses motivos que não interessam. O Serviço Nacional de Saúde, assim como o Sistema de Educação e muitos outros serviços públicos, não funciona sem pessoas. E nós, devido à própria especialização dos cuidados de saúde, nós vamos sempre precisar de mais pessoas. Nós nunca vamos conseguir melhorar o Serviço Nacional de Saúde sem pessoas. Portanto, é importante, e nós temos estado a recrutar mais médicos, isso é bom. Precisamos também de recrutar e reter enfermeiros, outros profissionais e todo o tipo de técnicos que são essenciais. Muitas vezes nós não percebemos que a pessoa que está hoje na recepção dos centros de saúde ou do hospital é uma pessoa que tem que ter competências muito diferentes da pessoa que estava sentada no mesmo guichê, no mesmo sítio, há 40 anos atrás. Portanto, enquanto há 40 anos atrás era um telefone PBX, provavelmente, não é? Hoje em dia aquela pessoa tem que saber mexer num computador, tem que saber utilizar vários softwares. Nós achamos que é básico, mas não é assim tão básico, requer um conhecimento e uma capacidade muito diferente de trabalhar e tem que, em muitos casos, falar inglês, não é? Portanto, o pacote de competências é diferente e nós precisamos de perceber o que é que as pessoas são capazes de fazer. Temos que dar às pessoas todas uma noção e uma oportunidade de carreira, ok? Isto é uma das coisas que em Portugal tem sido muito desconsiderado nas mais variadas áreas e é uma das coisas que acontece em muitas das queixas e das discussões e das negociações que existem entre as ordens e o Ministério da Saúde ou entre os sindicatos e o Ministério da Saúde, portanto, porque depois as pessoas têm noção que é muito difícil fazer carreira, portanto querem grandes salários de entrada, porque depois acham que nunca vão chegar a lado nenhum, toda a gente quer chegar ao topo da carreira. Portanto, há aqui vários problemas, porque o futuro é bastante instável. Não instável num sentido negativo, mas instável no sentido de nós não sabemos o que é que vai ser. Portanto, há muitas... Imprevisível. E nós precisamos ter pessoas que consigam trabalhar nessa imprevisibilidade e conseguimos também perceber quais é que são as capacidades e as mais-valias das nossas equipas para poder trabalhar. Isto assim parece tudo muito, muito no ar. Mas aquilo que acontece é que nós talvez precisássemos de perceber porque é que os médicos não querem vir trabalhar para Lisboa. Ou o que é que nos pode levar a reter médicos, não é? Em zonas do interior do país, se já tiverem mais de 50 anos, não é? Porque nós não queremos as mesmas coisas em todas as fases da nossa vida. Portanto, nós não podemos ter um modelo único, não é? Dizer isto agora é assim para toda a gente. Portanto, nós temos hospitais em zonas muito diferentes, nós temos, de facto, um Serviço Nacional de Saúde que deve prestar cuidados a toda a população em todo o país, mas os profissionais têm fases diferentes ao longo da vida. O rosto que nós vemos sempre é o rosto dos médicos, é sempre, portanto, nós nunca pensamos em cuidados de saúde sem pensar nos médicos, mas num hospital e num centro de saúde há muita gente além dos médicos. Portanto, há os médicos, aos enfermeiros, aos técnicos, aos administrativos, aos auxiliares, aos administradores, há todo um conjunto de pessoas. Portanto, todas essas pessoas precisam de ter competências
para o meio de trabalho onde nós estamos. Nós não podemos pensar que vem aí a inteligência artificial e que vai entrar aí a bombar e que vai mudar os processos todos e não ter toda a força de trabalho preparada para lidar com essa inteligência artificial, seja em que processos for. Okay? Mas isso, eu concordo com tudo o que estás a dizer, mas isso é o futuro, não é? E realmente isso é tudo muito importante. Mas agora, na situação atual, ou seja, este déficit que nós estamos a ver, por exemplo, no caso dos profissionais, tem a ver sobretudo com médicos ou tem a ver também com outras... Tem a ver com médicos. Por exemplo, nós falamos em várias áreas, em trabalho remoto e em semana de 4 dias. Um médico não pode fazer só trabalho remoto. Um enfermeiro, um técnico de diagnóstico e terapêutica não pode estar em casa a tirar sangue, não é? Uma pessoa. Portanto, nós temos que dar prémios a estas pessoas que são diferentes dos prémios ou dos benefícios que damos a outros grupos profissionais da administração pública. Por exemplo, se eu quero... Mas pagar mais, portanto. A questão não é só pagar mais, às vezes pode ser em termos de flexibilidade, porque, por exemplo, eu não estava a falar com um médico, eu conheço, por causa do trabalho da investigação que faço, falo com muitos médicos cá em Portugal, no público, no privado, em diferentes fases da carreira, com diferentes experiências, e um estava-me a dizer que tem vários colegas, mais ou menos da idade dele, portanto era um homem com cerca de 40 anos, que trabalham só em empresas de teleconsultas, porque lhes convém. Ou seja, é o que lhes permite conciliar a vida pessoal e profissional. Portanto, sabem que não têm nenhuma carreira, ok? Portanto tudo naquele sítio, tudo o que vão fazer são só teleconsultas, não é para fazerem mais nada. Não é? Mas sabem, conseguem gerir o horário em que trabalham, com o horário em que precisam de estar disponíveis, não é? Para dar apoio aos filhos ou aos pais, ou seja lá quem for, portanto, e para ter o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Nós não nos podemos esquecer que as carreiras médicas, portanto, e não só, mas são sempre a carreira que nós vemos como faltando mais nos cuidados de saúde, foram desenhadas por homens para homens. Ok? Hoje, a maior parte dos profissionais de saúde em medicina em Portugal são mulheres. E não só essas mulheres, como muitos dos homens que estão a entrar na carreira ou que já estão na carreira, não querem ter a mesma vida que tinham os médicos há 50 anos atrás. E estão no seu direito. E nós temos que reconhecer isso. Portanto, nós temos que perceber, portanto, se essas pessoas querem trabalhar menos horas, qual é que é o salário pelo qual estão disponíveis a trabalhar menos horas? Se querem ter semanas só de 3 dias. Porque isto é tal coisa, assim, não pode sair um e entrar um. Nós, calhar, que sai um e tem que entrar 2 ou 3 porque precisamos de organizar os serviços de outra forma. Nós temos que ir ao encontro. E isto acontece. Portanto, nós estamos aqui a falar no caso da saúde, mas isto neste momento não é só um problema da área da saúde. Portanto, tu falas também com muita gente, trabalha em muitas áreas e isto provavelmente sempre se disse, mas eu ouço isto cada vez mais às pessoas da minha idade e até algumas um pouco mais jovens, que é quem hoje chega ao mercado de trabalho não quer trabalhar como antigamente. Não é? E pronto, eu acho que é perfeitamente razoável. Provavelmente disseram a mesma coisa que quando eu cheguei ao primeiro sítio onde trabalhei, que eu também não queria trabalhar como antigamente. Pronto, é natural. Sim. Então, como é que estas pessoas querem trabalhar? Porque estas pessoas não são menos competentes, não é? Estas pessoas querem trabalhar à mesma, têm um aporte muito significativo a dar à sociedade, estudaram muitos anos. Então, como é que elas querem trabalhar? Certamente não é só dinheiro. O que é que eu posso dar? Eu não sei, não é? Porque eu não sou médica, nem estou a começar a carreira, portanto, eu não sou a pessoa certa para poder dar essas respostas. A única coisa que eu posso dizer é que, felizmente, tenho a sorte de conhecer muitos médicos jovens, trabalham no Serviço Nacional de Saúde, em Medicina Geral e Familiar, têm muito amor à camisola e que persistem, resistem e são resilientes, pronto, e é uma sorte para os doentes deles e para todos nós podermos continuar a contar com muitos médicos assim, mas portanto, nunca é o espírito de missão que nos paga as contas ao final do mês. Claro, nem deve ser, acho eu. Mas resumindo, assim, eu
acho que temos que ouvir as pessoas, os profissionais, e perceber o que é que eles querem. Porque, portanto, isto não é um problema só de falta de médicos ou de médicos a mais. Portanto, nem são só os médicos. Portanto, há aqui questões, claramente, de processo e de organização. Nós fazemos muitas reformas, não é? Fazemos muitas mudanças, mas fazemos pouca formação ao nível das competências, dos recursos humanos e das competências, não é? De gestão humana. Enquanto nós estamos em sítios de pessoas, com pessoas para pessoas. E, portanto, aquilo que é fundamental é nós treinarmos e percebermos bem, não é? Quais é que são as características e destas equipas de pessoas que nós temos, o que é que elas conseguem fazer bem, o que é que eu os posso ajudar e facilitar para que elas façam melhor a profissão que têm que fazer. Sim. Um exemplo que acontece muito, portanto, uma das coisas que os médicos muitos queixam cá no Serviço Nacional de Saúde é dos sistemas informáticos. Pronto. Nós continuamos a ter aqueles monitores gigantescos nos consultórios dos médicos. Quer dizer, uma consulta e uma interação médico-doente tem que ser uma coisa, olhos nos olhos, cara a cara. A última coisa que o doente quer é que o médico esteja ali preocupado a escrever coisas num teclado, num sistema que não funciona, a fazer cliques no rato sem olhar para a cara do doente. Isto acontece em todo lado. Portanto, e aquilo que é fundamental... É um fenómeno português só? É muito português. Eu não sei porque eu em Inglaterra nunca consegui ir ao médico. Portanto, não é que não precisa. Não, a questão não é essa. Não consegui mesmo. Portanto, nunca lá consegui ter médico de família. Portanto, eu moro numa cidade pequena. Recebi agora, por acaso, há pouco tempo, uma carta para perguntar se eu ainda era viva e para dizer lá no portal que sim, senhora, que existe e que estou interessada em ser mantida lá na lista, porque moro numa cidade pequena que não consigo reter os médicos de família. E, portanto, todos os contactos que tive foi com enfermeiras. Portanto, as enfermeiras lá podem prescrever. Portanto, eu quando precisei, nunca fui considerada doente o suficiente para poder precisar de médico, mas desde a Covid nunca mais consegui chegar sequer à enfermeira. Portanto, há 6 anos que eu, tirando a vacina que vou levar à farmácia, não consegui ter mais contacto nenhum com o serviço de saúde. Em Inglaterra, depois venho cá. Mas essa questão agora, por acaso eu ia falar disso há bocado. Uma especificidade do nosso sistema de saúde, e eu acho que tem um lado cultural também, é que os enfermeiros têm um papel mais subalterno do que poderiam ter. Ou seja, dizendo a coisa ao contrário, há países como, por exemplo, o Reino Unido, onde os enfermeiros fazem uma série de coisas que não fazem cá em Portugal. Não? Pois, mas isso também tem a ver com a vontade dos médicos, não é só a vontade dos enfermeiros. Mas eu não estava a sugerir isso. Sim, não. Aliás, na verdade, eu estava a pôr a culpa, se quiseres pôr a coisa dessa forma, nos pacientes, não é? Ou seja... Não, mas não tem só a ver com não tem a ver com os doentes, não tem a ver com os doentes, tem a ver muito com aquilo que os médicos acham que são atos médicos e atos de enfermagem. É isso, pronto, é isso. Mas são os médicos, não são os doentes... Bom, whatever, independentemente da culpa, não é? Não, a responsabilidade... Portanto, ou seja, essa situação não se pode mudar, não é? Porque, portanto, os médicos acham que não pode ser outro profissional de saúde a fazer atos que são considerados atos médicos. Sim, mas eu acho que os doentes também... Tu, enquanto doente... Como tu próprio disseste há pouco, não é? Tu queres que seja o médico, senão não confias a 100%. Não é? Há muitas pessoas, exato, mas... O que é uma estupidez em vários casos. Não é? Sim, pronto, é uma estupidez, é a falta de formação e a falta de... E é não se perceber qual é que é o nível de instrução que tem que ter um enfermeiro, não é? Pronto, é como aquilo que eu estava a dizer há bocado, pronto, de em muitos sítios ser o farmacêutico o único ponto de contacto do sistema de saúde, não é? Pronto, e muitas pessoas não... De facto, vão à farmácia, aconselham-se, mas não percebem, de facto, que o farmacêutico tem formação para poder fazer aquilo, não anda ali a ler umas coisas ou dar uns bitites de acordo com o sítio de onde vem o vento, não é? E a mesma coisa em relação aos profissionais de enfermagem. Já agora, desculpa, só um factoide interessante. Eu aqui há uns tempos estive a dar uma formação na ANF, na Associação Nacional de Farmácia, e eles contaram-me que eu não sabia que na Irlanda, salvo erro, os farmacêuticos têm um papel ainda mais interventivo e eles podem escolher eles próprios um medicamento. Ou seja, fazer um override, como é que se diz? Sim. Sobrepor-se à decisão do médico. É interessante. A questão é, nós, a partir do momento em que os médicos são os primeiros a dizer que os enfermeiros não podem fazer, não é? As pessoas não vão confiar que os enfermeiros podem fazer. Certo. Ok? Portanto, se os médicos disserem, nós reconhecemos, não é? Confiamos que o enfermeiro pode fazer isto, então, ok. Porque libertar os médicos de determinadas tipos de tarefas, não é? Não é estar a menorizar ou a menosprezar o trabalho dos médicos, é estar a dar tempo aos médicos para poderem fazer coisas que os enfermeiros não podem. Justamente.
Não é? Portanto, isto aqui é aquilo que nós chamamos o skill mix e tentar otimizar os recursos humanos que temos, não é? E ter as pessoas a fazerem aquilo que podem fazer de forma adequada, porque há muitas coisas que os médicos fazem que os enfermeiros nunca poderão fazer, não é? Por exemplo, as gravidezes em Inglaterra são vigiadas por enfermeiras. Portanto, só se a mulher tem um problema de saúde e é uma gravidez de risco, é que é seguida por um médico. Caso contrário, são só enfermeiras ou enfermeiros, não sei. E ocupa imensos recursos. Sim, portanto, aquilo vão para o lado. Depois podem me dizer assim, aquilo lá não corre muito bem. É verdade, mas não é por causa de serem enfermeiras. Portanto, é por outros motivos completamente diferentes. Deixa-me só já agora falar de 2 temas que eu tinha aqui. Tu há bocado estavas a falar do mapa das urgências. E é interessante porque o mapa mostra a vermelho as regiões que estão mais longe do acesso à emergência. E muitas destas regiões estão na fronteira com a Espanha. O que é muito interessante. Ou seja, estas pessoas elas estão a ser penalizadas por esta coisa mais ou menos arbitrária das fronteiras administrativas, não é? Porque uma pessoa que vive, eu não faço a mínima ideia disto, mas uma pessoa que vive na fronteira com Espanha, e se tiver um hospital, em muitos destes casos terá um hospital espanhol muito mais próximo. Pode ir lá? Em alguns, pode. E fará provavelmente isso em vários casos, não é? Houve uma altura quando António Correia de Campos foi Ministro da Saúde que fechou várias maternidades. As pessoas, portanto, as mulheres que estavam grávidas e teriam bebês em Elvas, não é? Depois às vezes iam a Espanha. Portanto, uma das questões era se valia a pena nós mantermos ali aquela unidade de obstetrícia quando se podia ir à Espanha fazer a mesma coisa. E houve um acordo com um hospital, eu acho, da zona da Galiza, ou um centro da zona da Galiza, relativamente ao transplante de pulmão. Pronto, uma coisa de muita especialização, pronto, em que não faz sentido haver muitos centros no mesmo país, e depois por questões geográficas havia aquele centro para onde se enviavam doentes. Isso é possível recorrer a cuidados de saúde do outro lado da fronteira. Isso levanta depois vários problemas ao nível do pagamento dos cuidados e, portanto, depois ao nível do financiamento dos cuidados. Porque esses portugueses que vão à Espanha, se eles trabalham em Portugal, não é? Se eles trabalharem em Espanha, não é? Eles estão a pagar impostos em Espanha, claro, e, portanto, têm direito ao serviço de saúde neste momento, enquanto cidadãos portugueses. Portanto, por serem residentes cá, talvez. Bom, eu acho que neste momento é muito difícil saber exatamente onde é que eles calham. Bom, mas eles estão a pagar impostos em Espanha, terão direito ao Serviço Nacional de Saúde em Espanha, porque é onde estão a pagar o imposto sobre o rendimento. Os que trabalham em Portugal pagam impostos todos em Portugal, não é? Portanto, não têm direito ao Serviço Nacional de Saúde espanhol. Podem lá ir, nomeadamente em situações de urgência, porque depois há acordos entre os países para cuidados transfronteiriços. E depois o Estado paga ao Estado espanhol. Portanto, nós também não cobramos aos espanhóis, os espanhóis não nos cobram a nós, portanto há mais ou menos este acordo entre todos os países. E há uma lei, eu não conheço bem a lei, mas há uma lei para cuidados transfronteiriços, porque há países... portanto, nós só temos fronteira com a Espanha, portanto isso não é um problema que nós tenhamos com muitos países. Mas há países do centro da Europa que fazem fronteira com vários países onde o preço dos cuidados é muito diferente entre países. Por exemplo, a Áustria, e se eu não estou errada, a Hungria. Provavelmente. A Hungria tem cuidados de dentista muito mais baratos que alguns países à volta, não é? E, portanto, mas não quer que os recursos do seu serviço de saúde estejam a ser utilizados por residentes e cidadãos de outros países. Portanto, há várias coisas que tornam um bocadinho complexa essa utilização. Mas em alguns sítios, portanto, isso ocorre, não é? Porque a pessoa está mais perto, de facto, do hospital de outro país do que do hospital do seu país. E isto leva-nos a outra pergunta que eu te queria fazer, que é uma coisa que atualmente Portugal tem muito mais estrangeiros do que teve no passado, e ao mesmo tempo também acho eu ter alguma coisa a ver com a circulação de informação e a internet, o que falámos há bocadinho, que é a questão do atendimento a estrangeiros. É um tema que causa imensa polémica. E pelo que eu sei, o nosso SNS não exclui estrangeiros. Não sei se isto é o caso em todos os SNS. Ou seja, é universalista também nesse aspecto. Não é? Tem havido algumas alterações recentes e, portanto, eu penso neste momento só os imigrantes legais é que, de facto, têm... É que podem aceder. Exato. Os outros não são postos na rua. Sim, os residentes. Os outros não são postos na rua, mas ser-lhes cobrado... Portanto, aquilo, porque, ou seja, para quem não é residente,
não é? E para um turista, portanto, depois há vários grupos de turistas, portanto, um turista da União Europeia é tratado de forma diferente de um turista dos Estados Unidos ou de um turista de outro continente. Portanto, aqui isto já são muitos detalhes. Mas, de facto, isso é verdade em Portugal. Portanto, todos os imigrantes residentes com título de residência legal têm direito. Mas isso faz sentido, são residentes, são pagar impostos, não é? Sim, mesmo tanto alunos de Erasmus. Portanto, há toda uma série de situações em que as pessoas não sendo portuguesas, têm direito. Isso não acontece, por exemplo, em Inglaterra. Um imigrante legal em Inglaterra tem que pagar, neste momento até já os da União Europeia, têm que pagar uma sobretaxa por 2 ou 3 anos, e que é uma quantia considerável para poder ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde inglês. É? É. E não é assim tão pouco dinheiro. Portanto, isto já existia antes. Portanto, antes do Brexit, já existia para os imigrantes fora da União Europeia. Portanto, eu tinha colegas dos Estados Unidos, colegas da Índia, etc. Portanto, da África do Sul, de onde fosse, tinham que pagar portanto, e qual é a lógica? Eu estou a assumir que a pessoa está a pagar impostos, não é? Eles pagam impostos. Não pagando, faria todo sentido. Mas os ingleses, aquilo tem uma lógica. Eles não estavam lá antes a pagar impostos. Portanto, eles estão a beneficiar de uma infraestrutura para a qual não contribuíram. Sim, certo. E portanto, não é absurdo. Não é absurdo, mas este princípio vigora também para os ingleses que emigraram e voltaram, não nos cuidados de saúde, mas, por exemplo, na universidade, para terem ou não direito a pagar propinas como residentes. Ok? Portanto, isso é uma situação que eu tenho acompanhado bastante, portanto, que é uma área onde trabalho, e, portanto, porque tem a ver com esta lógica. Criou um investimento, claro. Há um investimento, há uma infraestrutura para a qual não contribuíram, ou deixaram de contribuir há não sei quantos anos, e, portanto, então o estatuto deles passa a ser diferente. E em Inglaterra isto acontecia, e acontece neste momento com todos os imigrantes, em Inglaterra têm que pagar esta sobretaxa, que ainda é considerável. Ainda dói. Ainda dói. Não, e é uma grande barreira, porque aquilo é por indivíduo da família, não é? Portanto, em algumas famílias aquilo é uma quantia considerável. Pois. Pronto, e muitas vezes, por questões de reconhecimento de diplomas, de certificações, de habilitações, etc., só o homem é que trabalha. Portanto, há ali uma série de complexidades. Eu tenho vários colegas que são imigrantes de outros países. Portanto, eu cheguei antes do Brexit, tenho settled status, portanto, a minha situação é completamente diferente. Os meus colegas que já chegaram depois do Brexit também já têm outra situação, já estão a pagar, mas tenho colegas de outros continentes com situações legais um bocadinho mais complexas, e a questão dos vistos, do pagamento destas sobretaxas, etc. De facto, nós não temos noção do impacto que isso tem na vida das famílias imigrantes, e eu não estou, portanto, os meus colegas trabalham na universidade, portanto são académicos como eu, não estou a falar de pessoas que não têm qualificações, portanto, mesmo para estas famílias às vezes é complicado. Pois. Portanto, isto de ser imigrante não é fácil. Olha, Céu, alguma coisa que eu não tenha perguntado? Alguma outra sugestão, alguma outra proposta que queiras partilhar aqui de antemão para depois implementares quando fores ministra? Eu jamais... Bom, nunca digas... É melhor, exato. Nunca digas nunca. Não tenho qualquer ambição em ter cargos de decisão executiva no país, neste ou noutro. Eu penso que seria interessante perguntares aos convidados do episódio futuro o que é que eles pensam sobre o que é relevante para reter os recursos humanos. Portanto, eles já tiveram responsabilidades diferentes. O Alexandre deixou há muito pouco tempo a presidência do Conselho de Administração da unidade local, de uma das maiores unidades locais de saúde do país. Tinha milhares de pessoas dentro daquela instituição. O que é que ele achava que era importante? Ele, de certeza, que ouviu muitas queixas. Como é que ele geria aqueles conflitos, aqueles objetivos irreconciliáveis, porque de certeza muitos deles eram irreconciliáveis, e portanto a mesma coisa a quem teve a experiência de ser ministro, que tinha que ouvir as várias profissões a pedirem também coisas, não é uma pasta fácil, portanto, e sendo médico, não é? As várias profissões a pedirem, e qual é que foi a maior surpresa que teve, não é? Sendo médico, tendo chegado ao Ministério da Saúde, o que é que soube
que nunca esperava. Por acaso gosto de fazer essa pergunta. Que nunca esperava que pudesse ser assim. Qual é que foi a maior surpresa? Exato. Boa. Olha, obrigado, Céu. Obrigado, eu. 2h30. Eu não calo, eu falo imenso. Isto é uma coisa. Este episódio teve a sonoplastia de Hugo Oliveira. Ouça e veja outros podcasts em expresso.pt e acompanhe-me em josemariapimentel.pt ou nas redes sociais. Até ao próximo episódio.